Sterblitch. Por favor. O que é a vida? Não tenho a mínima ideia. O que é a vida? A vida é poder ter momentos como esse para mim, sabe? Por mais que eu esteja sendo fofo, talvez a vida para mim seja momentos fofos, sabe? De poder trabalhar com o que eu gosto, de poder pagar plano de saúde com meus avós, poder ser perfeito para as pessoas, que eu sei o que eu passo. Mas para mim a vida é poder fazer coisa bacana. O que é a vida? É ter memória, talvez. O que é a vida? Me responde, por favor, cara. Eu te respondo dizendo, terminou o nosso papo. Muito prazer em conhecê-lo. Eu não levanto porque eu estou mais velho. Isso é sacanagem, cara. Qual sacanagem, isso é sacanagem. Eu vou sair mal. O que é a vida? O que é a vida? Eu vou repetir só 3, eu vou usar a didática da Bíblia, que quando quer enfatizar, repete 3 vezes. Quando diz santo, 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 Deus é santíssimo. Ou o que é a vida, o que é a vida e o que é a vida. Esse foi o último programa que foi ao ar. Abu Janra faleceu 2 dias depois. E a pergunta continua ecoando, eu tenho certeza, no coração do Eduardo e no coração de todos que assistiram esse programa, e eu assisti esse programa, no qual a pergunta fica: defina a vida. O que é a vida? João Calvino dizia que uma vida sem reflexão não merece ser vivida. Uma pessoa que não reflete, uma pessoa que não pondera, uma pessoa que não para pensar no significado da vida não merece nem estar viva, porque a vida é preciosa demais para gastar com alguém que não dá valor nela. O problema é que o ponteiro tem passado, o relógio é rápido, o tempo é veloz, e quando a gente para pensar, nós já estamos em julho, nós estamos no meio do ano 2015, que nunca mais vai repetir. O que passou, passou. E o tempo foi gasto na tela do celular. E o tempo foi gasto na esquina. O tempo foi gasto dormindo. O tempo é gasto uma série de possibilidades. Mas quanto tempo se para pensar? O que é a vida? Qual a preciosidade da vida? Reflexão. O nosso mês aqui, ou a nossa série, é para chacoalhar você e eu, para que a gente pare um pouco, cale, nós experimentemos o silêncio da alma, para poder ponderar um pouco o que é essa vida tão preciosa que foi soprada, o hálito de Deus, o Espírito que Deus deu a cada um de nós, o sopro de vida. João Calvino tinha consciência de que a vida que não reflete, que não pondera, não merece existir, é porque a vida, ela emana, ela é parte de Deus, e Deus não pode ser tratado de maneira leviana. O livro de Eclesiastes, ele nos leva a uma reflexão até fria e cruel. O livro de Eclesiastes, ele não pondera, ele não esteriliza o ambiente, como em vários outros textos bíblicos que tem uma preocupação doutrinária, teológica. Eclesiastes não preocupa com nada disso, quando diz assim de maneira ácida, que vantagem tem o homem sobre os animais, porque morrem e vão todos para o mesmo lugar. O texto de Eclesiastes, ele é ácido ao ponto de dizer o seguinte: que vantagem, que proveito tem trabalhar? Ou que proveito há nessa vida, se não trabalhar, comer, beber e desfrutar da mulher da mocidade, desfrutar dos desejos e coisas do tipo? O livro de Eclesiastes é um livro que não apalpa, é um livro que dá um soco direto no estômago.
É um livro que não procura explicar de maneira abstrata, quando a gente diz o seguinte: Deus sabe o que faz quando um pai perde um filho, criança ou jovem. Vamos pensar o pai do Cristiano Araújo, e aí alguém vai lá e abraça o pai para dizer: Deus sabe o que faz. Ou Deus fecha uma porta, mas abre uma janela. Ou até mesmo quando a gente para aí para querer consolar as pessoas, que Deus escreve certo por linhas tortas. Isso faz sentido quando a pimenta arde no olho do outro, porque quando somos nós a perder, quando somos nós a sofrer, não há outra palavra dos nossos lábios senão a mesma que esteve nos lábios de Salomão na velhice, dizendo de maneira cética, talvez até cínica, que proveito há? Ou que vantagem eu tenho do cachorro que morre ali na esquina? No fim das contas, nós não vamos para o mesmo lugar? Isso é reflexão. Refletir dói. Pensar na vida dói. Porque as contas não fecham numa matemática simples. Por que o justo sofre? Por que o justo é morto por um bandido no cruzamento da avenida? Por que alguém que trabalha é explorado pelo governo? Por que quem não trabalha? Por que quem comete crimes é tão protegido pelo nosso Estado? Quantos porquês? Muitos. Eclesiastes para falar sobre essas coisas, refletir sobre a vida nua e crua e aprender lições a partir do que a vida necessariamente é. Talvez nós vamos terminar essa série de estudos mais confusos do que a gente entrou nela, porque a proposta nossa não é responder perguntas, mas a nossa proposta aqui hoje é a mesma do Abu Janra para o Eduardo Stablish, quando vira para um jovem de 20 e poucos anos, que não pensa na morte, que não pensa em problemas, porque está no auge da fama, e até, eu não sei se você prestou atenção, quando o Eduardo Stablish diz assim: eu pareço fofo, é porque foi justamente a crítica do Abu Janra antes daquele trecho que a gente assistiu, quando o Abu Janra disse para ele: eu não vou perder tempo lendo o que você escreve, Eduardo Stablish, eu já sou um homem velho, nem li tudo que Shakespeare escreveu, quanto mais eu vou dar atenção a um jovem de 20 e poucos anos que acha que está no pico do seu sucesso ou no auge da sua vida. É um jovem que não para refletir, como talvez nós também não paramos. A grande questão dessa nossa série é aprender a pensar, é parar de ser massa de manobra, é parar de ser mais um boi na boiada, é começar a ser gente que tem senso crítico, ser gente que sofre e não tem vergonha de sofrer e de chorar, de gente que vai conversar com Deus e não esconde os seus sentimentos para Deus numa religiosidade vazia. Não, é gente que sofre, não esconde de Deus o sofrimento e talvez nem mesmo a revolta. Não há problema nenhum em pensar e em duvidar, porque o contrário da fé não é a dúvida, o contrário da fé é o medo. A Bíblia coloca que o pecado de quem não tem fé não é dúvida. O pecado de quem não tem fé é ter medo. E uma coisa que a gente não pode ter medo é de perguntar para Deus, é de pedir para Deus ajuda, é de questionar as questões e pedir: Deus, me ajuda, porque eu não estou entendendo nada. Tem misericórdia de mim. Agora, para isso, Salomão nos deu até um negócio muito interessante. Ali ficou bem pequenininho, mas eu vou dizer para vocês. Eclesiastes significa pregador, ou aquele que convoca uma assembleia. Eclesiastes foi o termo usado na Septuaginta, que foi a tradução da Bíblia hebraica para o grego, a primeira tradução. E lá, o termo pregador foi traduzido por Eclesiastes, que vem da palavra eclesia, igreja e tudo mais. Ou seja, alguém que convoca uma reunião para conversar sobre a vida. Quando Salomão escreveu esse texto, sabe o que ele queria? No auge da sua velhice, ele já estava velho, um homem talvez até muito desapontado na vida, um homem calejado pelos sofrimentos, um homem que errou bastante porque ele não se privou de experimentar nada. A Bíblia diz que ele experimentou tudo,
de todos os prazeres ele experimentou, de construir, de edificar, construiu e edificou, de estudar, estudou, de engrandecer o seu nome, engrandeceu, fez tudo, mas quando ele chega ao final, ele reúne a assembleia, ele reúne os sábios de Israel para conversar com eles e contar o resumo dos seus estudos, o resumo da sua experiência. A proposta de Salomão aqui é resolver os enigmas da vida através ou baseando-se nos seus recursos intelectuais ou na experiência, a partir da experiência e da sabedoria que ele adquiriu ao longo da vida. É um velho que chama os mais novos para contar aos mais novos o que é a vida. O que é a vida? Na perspectiva de um homem amargurado. Na perspectiva de um homem decepcionado. Uma palavra-chave que nós precisamos aprender para interpretar corretamente Eclesiastes, porque parece muito chocante para nós, né, quando a gente para pensar que proveito há, ou que vantagem eu tenho dos animais, porque a gente morre e vai tudo para o mesmo lugar. É necessário nós entendermos duas palavras-chave que tem no livro de Eclesiastes, que são palavras que repetem várias vezes, e se não entendidas, nós não vamos chegar ao coração de Eclesiastes. A primeira expressão é debaixo do sol. Aqui eu até fiz um desenho que ficou mais ou menos, mas desconfigurou. O que Salomão está conversando com as pessoas e dando uma conclusão a respeito da vida? Ele está dizendo, debaixo do sol, é assim que funciona. Debaixo do sol é assim que a coisa acontece, debaixo do sol. Por que ele usa essa expressão várias vezes, debaixo do sol? Porque ele vai falar a respeito da vida numa perspectiva humana, puramente humana. Quando ele diz para nós que os animais e os homens vão para o mesmo lugar, é porque literalmente vai, o pó volta para o pó. E vantagem nenhuma um tem do outro na realidade nua e crua. Isso é chave. Para nós entendermos o Eclesiastes, nós precisamos ponderar o que Salomão diz, numa perspectiva de um homem, de um ser humano, com intelectualidade humana, analisando a vida. E qual foi a conclusão que esse homem chegou a respeito da vida? Simples. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. O homem que viveu muitos anos, um homem que experimentou de tudo, ele resume a vida dizendo, não vi nenhuma outra coisa nesta vida, senão vaidade. E o que é vaidade na Bíblia? Vaidade significa bolha de sabão, vapor, sopro, vento, neblina. Por isso que quando a Bíblia vai falar conosco lá em Tiago, diz o seguinte, nós não podemos dizer que amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. Pare com isso. Se Deus permitir, eu não só vou viver como fazer isso ou aquilo, porque eu não passo de neblina. A neblina dura ali até umas 8 da manhã. Ou seja, a gente passa como um sopro. Vaidade significa fútil, vaidade significa inútil, vaidade significa vazio, sem sentido. O que ele está dizendo a respeito da vida, quando a gente olha friamente, é que não adianta maquiar, porque nós estamos envelhecendo mesmo. Não adianta querer tapar o sol com peneira, nós todos estamos caminhando rumo à morte. E talvez seja até por isso que Adão e Eva, quando colocaram o nome em Abel, Abel significa vaidade, vazio, aquele que passa como uma neblina. Adão e Eva, após o pecado, já tinham consciência de que a vida terrena, ela é um sopro que passa muito rapidamente. Sem essa perspectiva, nós não vamos poder entender Eclesiastes da maneira correta. Por quê? Porque é um livro pessimista? Até é. Mas o que nós precisamos aprender a partir dele? É que então a vida não vale a pena? É que então a gente vai parar para refletir sobre a vida e no fim das contas nós vamos chegar à conclusão de que nada vale nada? De que não tem como tirar proveito de nada? É isso que nós vamos aprender a partir de Eclesiastes? Não, o que nós vamos aprender a partir de Eclesiastes
é que se nós analisarmos a vida na perspectiva humana, nada mesmo faz sentido. A menos que a gente olhe acima do sol, a menos que a gente olhe a vida, os acontecimentos, o sofrimento, a rotina, o trabalho, as dificuldades do alto, nós não vamos entender qual que é a proposta de Deus para nós. E não é sem motivo que nós vamos estudar hoje a respeito justamente do tédio. O que é o tédio? O tédio é aquele cansaço daquilo que repete. É um sentimento que abate um homem como abateu Salomão, que talvez você está aí nos seus 40, 50, 60 anos e pensa o seguinte: nossa, eu estou cansado, sabia? Eu já não tenho entusiasmo, eu já não espero mais grandes coisas. O entediado é esse que se cansou, o entediado é esse que já se frustrou, o entediado é esse que não consegue mais nutrir as ilusões da vida, como um jovem nutre e vive, cheio das suas fantasias e projetos e sonhos. A idade traz o tédio. E é o que Salomão vai dizer para nós. Eu quero pensar com você em alguns versículos que está em Eclesiastes do 1 até o 11, e nós vamos analisar ponto a ponto. Vamos ver aqui. O texto de Eclesiastes começa dizendo: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. E aqui ele já começa com uma conclusão. Salomão, ele começa o livro dele já dando a conclusão, e depois ao longo do livro ele vai justificar porque que ele concluiu que a vida é isso. E ele diz: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afatiga debaixo do sol? Que proveito há trabalhar todo dia? Que proveito há rodar igual ventilador, que roda, 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 trabalha, trabalha, trabalha e não sai do lugar? A vida olhada debaixo do sol realmente é, porque quando a gente para pensar, por que nós trabalhamos? Para ganhar dinheiro. Por que nós precisamos ganhar dinheiro? Para comprar comida. Por que nós precisamos de comida? Para ficar forte. Por que ficar forte? Para trabalhar. E por que trabalhar? Para ganhar dinheiro. E por que ganhar dinheiro? E aí a roda. Sabe o cachorro que fica correndo atrás do rabo? Que ele pensa que vai pegar, e agora eu vou pegar, e ele nunca pega. É aquele sentimento de que eu trabalho, corro, e eu vou chegar lá, eu vou conquistar aquilo, mas a sensação é que quando você chega lá, ainda falta mais alguma coisinha, e aí você corre até lá nessa coisinha que era justamente a cereja do bolo que faltava, e aí você chega lá e percebe que faltou o ingrediente, faltou tudo. É aquele sentimento de que a coisa nunca está completa. É isso que ele está dizendo. Correr atrás do vento é fadiga e cansaço. Versículo 4 ele diz: geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Aqui ele está falando a respeito do tédio das gerações, porque no fim das contas os problemas são sempre os mesmos. Pergunte para a geração anterior, porque de uma geração para outra são 30 anos. Pergunte para a geração anterior quais eram os problemas daquela época, problemas sociais. Corrupção, fome, a falta de educação e tal. Quais são os problemas hoje? Qual que eram os problemas humanos na época? A falta de amor, a violência e tudo. Quais são os problemas de hoje? Emocionalmente, como que as pessoas viviam, ou o que faltava nelas? Elas tinham uma ausência de sentido, às vezes se sentiam angustiado, abatido, deprimido. Como que as pessoas se sentem hoje? Geração vai, geração vem, e a terra permanece para sempre. Nós sabemos à luz da Bíblia que a terra não permanecerá para sempre, mas na visão de quem está aqui, olhando debaixo do sol, a terra continua, e a gente vai, e outro vem, e assim a coisa continua. Do versículo 5 ao 7 vai falar a respeito do tédio na natureza, quando ele diz assim: levanta-se o sol, e põe-se o sol, e volta para o seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua correria, ou na sua carreira, e retorna aos seus circuitos.
Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Quando ele olha até para a natureza, ele vê o seguinte: esse processo de que o sol nasce, o sol se põe, daqui a pouco ele nasce, ele se põe. Aquele processo de que o rio corre para o mar, mas o mar nunca está cheio, e dali a pouco a mesma água que correu para o mar evapora, passa por todo o processo, chove, vai parar nos rios e desce para o mar, e a coisa parece que nunca acaba. Ele está ilustrando a vaidade da vida, ele está ilustrando o tédio da vida a partir da própria natureza. O tédio na história, olha o tédio na história quando ele diz o seguinte: todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir, os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Aqui é o tédio de desejo de novas sensações. O ser humano está sempre à procura de coisas que o fascinem, de aventuras, de poder, de sexo, de dinheiro. Ele está sempre à procura de algo que falta, que a sociologia vai dizer que é aquela busca por aquilo que ainda falta, e o homem tem esse instinto de buscar alguma coisa que falta. Salomão sabia disso, e ele diz: os olhos nunca se fartam, porque aquilo que é tão espetacular agora, dali a pouco cansa. Aquilo que é tão espetacular aos ouvidos, dali a pouco cansei de ouvir. Ele vai dizer ainda do tédio, agora sim na história: o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, de novo debaixo do céu. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê, isso é novo. Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. A história se repete. Como as gerações, geração vai, geração vem, tudo mais. E por último, o tédio de querer ser lembrado para sempre. Há uma estranha coisa dentro de nós, de que assim, né? Se eu morrer hoje, o mundo não consegue mais ser mundo se eu não estiver aqui. Mas o texto diz: já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Ou seja, quem foi o seu tataravô? Não sei. Então não suponha que seu tataraneto vá se lembrar de você. Isso é a vida. Passa, acaba. Tudo passa, tudo acaba. Agora, depois de tudo que eu falei para vocês, tantos minutos aqui falando da perspectiva de Salomão, eu pergunto de novo: então, o que é a vida? O que é a vida? Olhando debaixo do sol, a vida não passa de tédio, de vaidade, de vazio, de inútil, de sem sentido, de que não vale a pena, porque o rei sábio acumula e o rei tolo gasta, o pai sábio acumula a herança, o filho tolo torra tudo. O príncipe vai para a sepultura, apodrece e vira pó, e o escravo também vai para o mesmo lugar. Ou seja, olhando a vida na perspectiva debaixo do sol, irmãos, nós de fato não vamos encontrar sentido para nada. É por isso que a gente fica chateado com a vida, entediado, cansado de trabalhar na segunda-feira, porque nós estamos olhando na perspectiva de Salomão, debaixo do sol. É porque nós estamos olhando nessa perspectiva de que nada faz sentido. Mas eu quero te convidar hoje a olhar acima do sol. Eu quero convidar você a olhar hoje na perspectiva de Deus, e não mais nessa perspectiva de quem está aqui embaixo, entediado, porque parece que nada tem fim e que nada acaba. Como vencer o tédio? Como vencer o tédio? E é isso que nós vamos pensar hoje, a partir do que Salomão ensinou para nós, porque Salomão aqui nos dá um exemplo negativo. Mas quem disse que o exemplo negativo é ruim? Pelo contrário, ele está dizendo justamente: olha, olhando da minha perspectiva, não vale a pena, então olhe por outra. É isso que ele está dizendo para nós. E é por isso que ele resume Eclesiastes dizendo o seguinte: ó, a suma de tudo que eu posso dizer para vocês e de tudo que eu disse até agora, temem a Deus, isso é o dever de todo homem.
a coisa só vai valer a pena. Você só vai chegar à velhice, você só vai ter cabelos brancos e um coração alegre e satisfeito, se você entender que a vida vale a pena, se você a vive com os olhos de Deus, se você a vê com os olhos de Deus e se você a vive com o coração de Deus, com o propósito de Deus, com a perspectiva de Deus. O que eu percebo é que até dentro da igreja as pessoas estão exaustas, cansadas da vida, deprimidas, angustiadas, igual qualquer outra pessoa que está lá fora, mesmo conhecendo o Deus vivo, mesmo conhecendo o Deus que nos ensina a contar os nossos dias para ter coração sábio. Parece que não há diferença entre o crente e o descrente com respeito à apatia da vida. Mas a Bíblia nos ensina que é diferente, que eu posso ver a vida de uma perspectiva diferente. Como então eu posso ver? Em primeiro lugar, preste atenção às particularidades da vida. Salomão vai dizer que o rio volta para o mesmo lugar, que o sol volta para o mesmo lugar, e a vida parece um ciclo que nunca acaba, que nunca tem fim, uma eterna mesmice. Mas quando Deus vai ser descrito na religiosidade, na tradição religiosa judaica, Deus nunca é descrito como o Deus do sol, Ele nunca é descrito como o rei dos rios, Ele nunca é descrito como Deus de coisas, mas Ele é conhecido como o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Deus é Deus de pessoas, Deus é Deus de particularidades. Quando nós generalizamos, e o tédio faz isso, o tédio generaliza as coisas e banaliza as coisas mais sublimes e que para nós são únicas e sagradas. Um fotógrafo que vai a um casamento fotografar, para ele é apenas mais um casamento. Mas para o noivo e para a noiva, é o casamento. Quando o pai e a mãe vão pela primeira vez fazer ultrassom, para o médico é uma barriga grande ou crescendo, é um gel frio que coloca na gestante e pede desculpa, e são imagens borradas no visor. Mas quando o pai e a mãe escutam pela primeira vez aquele coraçãozinho acelerado, aquela substância ainda informe, e ele percebe, esse é o meu filho, já não é mais uma pessoa que vai entrar no censo, na estatística de natalidade, mas esse é o meu filho. Deus é Deus de particularidades. Deus é o Deus que nos chama a olhar para todas as formaturas, mas olhe para a sua formatura. Deus é aquele que nos convida a olhar um ano de 365 dias, mas olhar para um dia especial onde você diz, hoje eu comemoro o meu aniversário. O tédio, ele diz que todo dia é igual. O tédio diz que todo mundo que nasce é igual. O tédio diz que todos os casamentos são iguais. E é esse tédio que ronda o nosso coração para olhar para a vida e dizer, que vida chata. Mas Deus vem dizendo, eu sou o Deus da Regina, eu sou o Deus do Clóvis, eu sou o Deus da Dona Odila e assim por diante de cada um de nós. Eu sou o Deus de pessoas particulares, indivíduos especiais, e não há nada de tédio nisso, porque cada um tem a sua singularidade, a sua particularidade. Como eu posso vencer o tédio na minha vida? Quando eu olho para a minha vida e para as minhas experiências e não vejo como mais um, mas eu vejo como o único e especial que vem de Deus. Então, comece a prestar atenção nas particularidades da vida, comece a olhar acima do céu ou acima do sol, comece a olhar na perspectiva de Deus, daqueles olhos que nada pode esconder, aqueles olhos que perscrutam as coisas mais íntimas, tudo sabe. São os olhos de Deus que devem ser os olhos para olharmos a vida, que a vida é especial, que não há tédio quando você olha na perspectiva de Deus, que não há nada perdido quando você olha na perspectiva de Deus, porque quando Ele olhou o ser humano perdido nos seus delitos e pecados, morto, Deus viu a singularidade e a beleza e enviou o seu Filho para a salvação de pessoas.
Quando Jesus morreu na cruz, Ele não morreu por uma massa de gente, mas Ele morreu por indivíduos, por pessoas, por seres que Ele considerou especial. Quando Ele levou sobre si, Ele levou os pecados de todos nós. Ele não levou um pecado qualquer, Ele levou o meu. Não há tédio nisso. Por isso que eu não posso olhar para Jesus, Jesus eu conheço, religião, fé, ler Bíblia, orar, nossa, eu estou meio cansado hoje. Particularidade, singularidade, especial. É o meu Jesus, que morreu pelos meus pecados, que me ama e que faz a minha vida ser especial. Eu não estou querendo chamar você para o individualismo desse mundo, não. Mas eu quero que você também olhe que Deus ama pessoas, que Deus ama seres individuais também. Segunda coisa, para vencer o tédio, é prestar atenção no decurso da vida. Nós corremos um sério risco de ver as coisas como viu Salomão. Como que ele viu as coisas acontecerem na vida? Ele viu a vida como um círculo que gira, como um relógio que sempre está girando, os ponteiros passando sempre pelos mesmos lugares, as águas dos rios desaguando sempre no mesmo lugar. Mas a vida, queridos, ela não é uma vida circular, de ciclos ou de círculos ou de ciclos. Isso é uma mentira que nós podemos cair, é por isso que a gente fala aqui de monotonia, é por isso que a gente fala de rotina, mas não existe rotina. Sabe por quê? Porque a vida ela é desse jeito, ela é retilínea. O que aconteceu hoje nunca mais vai acontecer igual. O culto de hoje, eu posso pregar ele domingo que vem, nunca mais será igual. Nunca. O filósofo Heráclito dizia que ninguém toma banho 2 vezes no mesmo rio, porque as águas do rio estão correndo. E mais, porque aquele homem que hoje se banha no rio, não é o homem de amanhã, porque todos os dias nós estamos em transformação. Por que as coisas da infância que tinha tanta graça para você hoje, se você quiser pegar o carrinho e brincar de carrinho, ou brincar de boneca, já não tem graça? Porque você não é mais a mesma pessoa e isso nunca mais vai voltar. É por isso que os pais têm que amar os filhos quando pequenos, por mais que chore, faça pirraça, por mais que tire o seu sono da madrugada, mas essa fase vai passar e nunca mais vai voltar. Por isso que os pais têm que aprender a dar mais tempo para a família, porque a fase que hoje ele perde, ele não vai ter mais. E tudo na vida, gente, é assim. E como a gente é saudosista, naquele tempo era bom, vamos fazer alguma coisa para a gente fazer como a gente fazia antigamente. Eu já ouvi de irmãos aqui dizendo, nossa, mas lá embaixo, naquele outro prédio, era tão gostoso a igreja, era um ambiente tão mais amistoso, parece. Pois é, mas nunca mais vai voltar. Porque você é outra pessoa, eu sou outra pessoa, nós não somos mais aqueles. E nós precisamos então procurar olhar a vida na perspectiva do seu decurso. Nós precisamos parar de correr demais quando a gente vai pegar o almoço e a gente come como se fosse mais uma refeição. Nós deveríamos olhar para o cardápio, para o prato, para a refeição, como uma refeição única. Essa aqui eu nunca mais volto a comer. Eu tenho que saborear. Eu tenho que degustar, porque essa aqui eu nunca mais vou ter de volta. Precisamos encontrar com os amigos também na mesma perspectiva, né? Aproveitá-los, os amigos, os colegas, irmãos de igreja. Quantos amigos já passaram pela sua vida e você sente saudade, mas nunca mais vai ser igual, por mais que você se esforce. Há um tempo atrás, os meus ex-amigos de música marcaram da gente reencontrar e a gente tocar junto só para relembrar os velhos tempos, a amizade. Nós não somos mais os mesmos. Passou. Alguns casamentos não dão certo porque o marido não entende que ele casou e que ele não é solteiro mais. A vida passa, são ciclos.
mas ciclos que desenrolam, talvez um caracol, que sempre está caminhando para a frente. Ele nunca gira para ficar no mesmo lugar. Ele vai girando, mas ele vai te levando para um tempo novo. Então, olhe para a vida, no decurso da vida. Nós nascemos, e essa estrelinha é justamente para ilustrar o nosso nascimento. E a gente nunca mais nasce de novo, a não ser pela fé em Cristo Jesus. Mas eu digo nós, indivíduos com certidão de nascimento, cidadãos, e aqui a cruz que demarca que um dia a vida vai chegar ao fim. Não existe um ciclo aqui que a coisa é uma monotonia que nunca passa. O próprio Salomão disse, geração vai, geração vem. E por último, nós vencemos o tédio da vida prestando atenção ao desfecho de todas as coisas, ao desfecho da vida. Agostinho tinha uma frase muito bonita, eu vou ler para vocês, que diz assim, ele falando para Deus, tu nos criaste, ó Deus, para ti mesmo, e o nosso coração não repousa até estar em ti. Ó Deus, o Senhor nos criou para o Senhor mesmo, e enquanto eu não for aí para estar com o Senhor, eu não estarei completo, eu não estarei pleno. E por que para a gente vencer o tédio nós temos que prestar atenção ao desfecho da vida? Nós temos que prestar atenção no que Agostinho prestou atenção. Exatamente isso, Senhor, eu espero ainda aquele dia. Eu espero, Senhor, aquele momento. Eu espero, ó Deus, aquele momento em que a coisa vai caminhar para a plenitude, para tudo aquilo que deveria ser. Quando Cristo fala para a mulher samaritana, dizendo para ela o seguinte, se você soubesse, quem está aqui conversando com você, não seria eu a pedir água para você tirar da fonte, mas você me pediria uma água, e você nunca mais tornaria a ter sede. O que Jesus está falando para essa mulher, é que Jesus tem algo a dar para o seu povo, que vai suprir o seu povo de uma maneira tão profunda, e que vai fazer o seu povo estar tão satisfeito, mas tão pleno, que tudo hoje é incompleto mesmo, porque será completo quando esse Cristo der plenamente tudo aquilo que Ele já começou a dar e quer dar na sua totalidade a cada um de nós. Jesus é a resposta das perguntas que você não sabe. Eu posso perguntar hoje à luz da Bíblia, ou posso responder hoje à luz da Bíblia, o que é a vida? O que é a vida? O que é a vida? Porque o meu Senhor disse há 2000 anos atrás, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu faço vocês voltarem de novo para a casa do Pai. Eu faço vocês estarem completos de novo. A vida não faz sentido daqui de baixo, não é? Porque a vida é do alto, vem de Deus, vem do alto, vem do Senhor das alturas, aquele que vem completar tudo aquilo que está vazio aí dentro, tudo aquilo que está vazio aqui dentro. Nós somos esse povo, irmãos, que nasceu um dia, que até sabe que vai morrer também um dia, mas nós ainda aguardamos o dia da glória. Nós aguardamos o dia do nosso encontro com Jesus, no qual nós viveremos de fato e de verdade, absolutamente. Quem pode viver uma vida de tédio quando se espera esse presente da parte de Deus? Quem pode viver no tédio e olhar para essa vida e desejar até a morte, como diz daquela música do Biquíni Cavadão, do tédio, quando ele diz, um dia eu me levo a sério e pulo do prédio? Quem pode dizer uma loucura dessa, que deseja até matar-se, se tem uma expectativa tão grande quanto essa, expectativa de vida eterna? Queridos, eu quero que vocês levem para casa, para refletir e praticar. Vamos ler juntos? Não passe pela vida, viva. Não passe pela vida, viva. Observe as particularidades, as singularidades da vida,
porque Deus observa cada um de nós de maneira particular e singular. E Deus quer que a gente olhe para a vida também de maneira singular. A vida é especial. Em segundo lugar, vamos ler juntos? Aproveite cada momento como único, porque realmente é. A vida é retilínea. O que vivemos hoje, nunca mais viveremos de novo. Então, aproveite cada momento como único, porque realmente é. Talvez um poeta dos anos 80 que disse isso, foi o Renato Russo, quando diz: ame as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque na verdade, não há. Para nenhum de nós existe amanhã. Só existe agora. O amanhã ainda não veio. E ele pertence somente a um, que é Deus. Em último lugar, vamos ler juntos. Desenvolva grandes expectativas para o que viverá. De novo, desenvolva grandes expectativas para o que virá. Desenvolva essa expectativa de tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida hoje e para a eternidade. Se você viver nessa perspectiva, você não pode pensar ou esperar outra coisa, senão a plenitude do que Deus quer fazer em você e através de você. Que Deus te ajude a vencer o tédio da vida. Amanhã é segunda-feira. Que você se lembre disso. Eu não quero passar por essa segunda-feira, eu quero viver essa segunda-feira. Eu não quero deixar de aproveitar cada momento dessa segunda-feira, porque é único, eu nunca mais terei de volta. E eu quero desenvolver grandes expectativas nessa segunda-feira, porque a sexta-feira vai chegar. Não a sexta da semana, mas o dia em que nós nos encontraremos com Deus, para termos dele o final de semana absoluto e eterno, pleno com ele, dia de gozo, alegria e paz eterna. Que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus.